Ser realista e admitir que o campeonato do Botafogo é para ficar na primeira divisão, ou vender uma ilusão de que o time pode brigar por uma vaga na Libertadores? Esse será o tema que eu vou falar aqui no canal do TF neste domingo pela manhã. Peço de imediato que você, se não for inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, deixe aquele like marotaço e compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Como vocês estão vendo, estou aqui no meu estúdio alternativo, já virou meio que um estúdio alternativo, mas eu acordei e com esse tema na cabeça, tanto é que eu vou falar com vocês, vou postar direto, não vai ter nem edição. O Botafogo na última semana, através de jogadores, do próprio técnico Eduardo Barroca, venderam digamos que uma ilusão de que o Botafogo poderia brigar por algo maior no Campeonato Brasileiro, uma classificação pela Libertadores. Segundo Barroca, em uma entrevista ao Globoesporte.com, o Botafogo tem três possibilidades no campeonato: rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores. O quanto antes ele quer terminar com a primeira, que é a possibilidade de rebaixamento, depois ver o que pode acontecer. Mas depois que nós vimos ontem contra a equipe do São Paulo, partida realizada lá no estádio Newton Santos, em que o Botafogo fez um primeiro tempo até que de igual para igual, muito também pela inoperância da equipe do Tricolor do Morumbi. No segundo tempo, o São Paulo passeou e merecidamente venceu a partida. E ontem várias coisas ficaram assim bem amostras para o torcedor botafoguense. A primeira coisa é que o time não tem como competir com equipes com um elenco melhor. Não tem competição. O Botafogo pode se sacrificar, pode se doar, mas realmente aquela situação de que o Botafogo não venceu nenhuma equipe que está no G6, isso ficou evidente ontem. E essa venda, de que o Botafogo pode brigar por uma vaga na Libertadores, cara, é tentar jogar uma ilusão que na realidade não vai acontecer. Creio eu que a gente vai ter um G7 no Campeonato Brasileiro, já que o Inter não ganhou a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense é uma incógnita em relação ao Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se eles vão focar muito também, que o foco hoje é importante, devido a cada posição que você fica acima, você recebe um pouco mais da CBF, A CBF tem premiações também para o posicionamento, então talvez o Atlético foque e pode brigar ali pelo G7, G8 do campeonato, então abriria mais uma vaga. Mas em condições normais, e pelo que o Botafogo tem de bola, é realmente aquele campeonato que a gente sempre fala: fugir do rebaixamento. Não é pessimismo, não é você denegrir a imagem do clube, não é você colocar o clube num perfil menor do que é. É a realidade. O Botafogo hoje não tem condições técnicas de brigar por algo a mais. Não tem condições técnicas de brigar por uma Libertadores. É o realismo. O elenco é fraco. A situação política do Botafogo é terrível. O Eduardo Barroca é um técnico em evolução, comete erros, mas tem seus méritos e seus defeitos. A gente não pode ficar aqui só apontando os dedos para as qualidades e esquecer também os defeitos. Ele tem duas nuances. Peca um pouco ainda pela inexperiência, como foi ontem em relação a algumas alterações no jogo contra o São Paulo. Mas se a gente analisar hoje como está a tabela do Campeonato Brasileiro, sem contar a partida que a equipe do CSA vai jogar contra o Ceará, o Botafogo está a 9 pontos da zona de rebaixamento. Deixa eu só confirmar aqui, como eu falei que esse vídeo aqui eu estou gravando sem editar, o Cruzeiro tem 18 pontos e o Botafogo tem 27. Então são 9 pontos da zona de rebaixamento. São 3 rodadas a menos. O Cruzeiro tem 4 vitórias e o Botafogo tem 8 vitórias. Então é uma situação que o Botafogo tem de tranquilidade. As próximas partidas do Alvinegro, como eu trouxe ontem na live, quem pôde acompanhar, e vou falar um pouco a mais isso hoje na live das 18 horas, o Giro da Semana, que a gente costuma fazer aqui no canal do TF, mostrando que o Botafogo é só fazer o dever de casa, é só vencer as equipes que tem que vencer, porque eu acredito que o corte não passe dos 43, 44 pontos. Dificilmente o Cruzeiro consiga fazer aí, tem que fazer no caso hoje, está com 18 pontos, tem que fazer pelo menos 30 pontos, 28 pontos para chegar aos 46. Pela bola que o Cruzeiro está jogando, teria que fazer o segundo turno monstruoso. E o Botafogo, para ficar na primeira divisão, precisa fazer um segundo turno de Cruzeiro. Só para vocês terem uma ideia de como a situação do Botafogo para permanência é bem estável. É só vencer 4, 5 partidas
que acabou. Dizer isso para a torcida seria mais honesto do técnico Eduardo Barroca, dos diretores? Talvez sim, eu falaria isso. Olha, nosso primeiro campeonato é para acabar com qualquer risco de rebaixamento. A gente sabe da grandeza do Botafogo, mas nosso momento é complicado, a gente não tem condições de contratar nenhum jogador. Nosso elenco, a gente tem algumas carências, mas a gente tem problemas financeiros e vamos brigar realmente para chegar aos 46 pontos o quanto antes. O Barroca chegou a falar isso na entrevista do Globoesporte.com, mas a venda da ilusão de que o Botafogo vai brigar por uma Libertadores, alguns torcedores compram essa ideia e exigem do time algo que o time não tem condições de dar. Esse que é o grande ponto de você vender uma ilusão. Você acaba vendendo para os seus torcedores algo que você não tem nenhuma condição de dar, que é vencer equipes mais fortes. Ah, mas o Vasco venceu, o São Paulo venceu jogando muito bem. Talvez tenha sido uma partida fora da curva da equipe do Cruz Maltino, que depois o mesmo Vasco empatou com o CSA, perdeu para o Avaí. Então o Campeonato Brasileiro é uma gangorra e o Botafogo venceu o Vasco. Ah, tá certo, já era com o Vanderlei Luxemburgo. Então assim, são nuances que existem no Campeonato Brasileiro. Reafirmo, o Botafogo tem que pensar em um ponto, que é não cair. E o torcedor botafoguense tem que se adaptar neste ponto. O campeonato do Alvinegro é para bater 43, 44 pontos e permanecer na primeira divisão nacional. Se acontecer alguma coisa a mais do que isso, é para ajoelhar e agradecer a Deus. O elenco é destroçado, o elenco ontem a gente acompanhava o banco do Botafogo e o banco do São Paulo, a gente via as diferenças. O Botafogo não tem como investir. Ah, Neilton, existe a possibilidade mínima, ínfima, a possibilidade do Botafogo trazer o Neilton no Campeonato Brasileiro. Você não tem condições, o time sofre financeiramente, o time carece de tudo financeiramente. E é ficar na primeira divisão, aguardar o que pode acontecer em relação ao Botafogo SA, que é o grande sonho, a grande possibilidade e que está realmente acontecendo. Para 2020, outro pensamento. Mantendo o técnico, mantendo os jogadores, mantendo a diretoria, mantendo o diretor de futebol, no caso Anderson Barros, que a diretoria vai sair toda, né? É uma nova fornada. Então, o Botafogo tem que pensar nisso. O Botafogo tem que pensar nesta parte. Tem que pensar só em ficar na primeira divisão. A conversa interna dos jogadores é de Libertadores, mas não é para Libertadores. O Botafogo não tem bola para Libertadores. O Botafogo tem que permanecer na primeira divisão. É ficar na primeira divisão, fazer o dever de casa. Contra Bahia e Fortaleza, se conseguir 2 empates, tá bom demais. O Botafogo não pode perder. Empata com Bahia, empata com Fortaleza, são 2 pontos. Ou perde um e ganha outro, são 3. Então tem como fazer isso. E o jogo contra o Bahia é complicado, mas o Bahia tem dado mole em casa. De repente o jogo contra o Botafogo seja uma dessas partidas de mole do tricolor baiano. Depois contra o Fortaleza, é uma equipe de altos e baixos também em casa. E o técnico é o Zé Ricardo, que o Botafogo conhece muito bem. Depois as partidas em casa tem que vencer. Goiás e Fluminense são partidas que o Botafogo tem que vencer. Não tem outro resultado que não seja vitória. Principalmente contra o Fluminense, que é uma equipe que está lá embaixo. Tem que matar esses rivais. Ontem, pensando na rivalidade histórica de Botafogo e Flamengo, claro, o torcedor botafoguense sã consciência não vai torcer para o Flamengo. Eu acho que a grande maioria torcer pelo empate ontem, em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Eu mesmo queria um empate naquele jogo. Mas a vitória do Flamengo ontem foi boa para o Botafogo, porque a diferença para o Cruzeiro permaneceu alta. Hoje o Botafogo tem que secar o Fluminense, tem que secar o CSA, tem que secar o Avaí. Deixa essas equipes mortas. Tem que deixar essas equipes mortas lá atrás, sem possibilidades delas reagirem no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O segundo turno é mais afunilado, é mais complexo. E eu defendo, o Botafogo não pode vender ilusão. E o torcedor do Botafogo não pode ficar com ilusão de que vai brigar por Libertadores, vai brigar por algo a mais. É uma coisa, seria espetacular e assim, surreal. O Campeonato do Brasileiro do Botafogo é para ficar na primeira divisão. Só isso, torcedor botafoguense. É exigir aquilo que o time pode dar, que é esse futebol. Vencer as equipes mais fracas é a obrigação do Botafogo. Contra equipes mais fortes, do G6, cara, o que acontecer é lucro. Porque o futebol e o elenco do Botafogo são fraquíssimos. E o botafoguense precisa ter isso em mente. Então, galera, é isso. Peço imediato que você inscreva-se no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, comente aí o que vocês acharam
desse vídeo. E às 18 horas teremos uma live aqui no canal do TF. Conto com vocês. Tamo junto, aquele abraço e até mais tarde.